Boa tarde a todos. Uma grande honra poder estar abrindo aqui Fórum Liberdade, Democracia de Vitória, um dos maiores eventos do Brasil sobre liberdade, economia de mercado e construção de um melhor Estado de Direito para o Brasil. Estamos aqui com 1000 pessoas, agradeço muito a presença de todos vocês. Para a gente começar, nosso painel Perspectivas Futuras, isso passa pela política. Estamos aqui com o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, reeleito, e com 2 parlamentares, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe Orleans e Bragança, que compõem o que a gente chama lá no Congresso Nacional de elite parlamentar. São os parlamentares que acabam influenciando os rumos, as discussões e os debates sobre o que vai acontecer. Então, a gente não podia começar melhor. Queria a gente começar uma breve fala de cada um e a gente vai para a nossa trocação em breve. Muito bem. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Marcel, Felipe. Alegria em estar aqui. Já me deu aqui a orientação, que é 1 minuto de abertura. Eu gosto de cumprir as regras. Eu quero aproveitar este minuto, então, agradecer o convite que me foi feito, mas também agradecer todo o apoio que eu tive na eleição. Acabei de ser eleito, né, pela população capixaba, e é o primeiro evento público, fora as entrevistas, que eu participo. Então, para nós, meu agradecimento, minha eleição que também num ambiente de polarização, mas acabou a eleição, eu sou de todos os capixabas. Obrigado a todos vocês. Marcel. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, fora Lula, né? É isso aí, gente. Nós estamos na oposição ou não estamos, né? É isso aí, gente. É isso aí. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é agradecer realmente o Fórum, o Instituto, por estar há 10 anos já organizando esse evento. Inclusive, nós inicialmente faríamos uma apresentação aqui de 10 a 12 minutos, né? Eu tinha preparado um baita PowerPoint aí, imaginando que o Bolsonaro ia ganhar. Felizmente, não vou precisar apresentar nada, tem 1 minuto só agora, estou me sentindo no horário eleitoral gratuito. Mas como o Deltan é o próximo palestrante, o PowerPoint dele é muito melhor do que o meu, até fiquei feliz. Mas, pessoal, perspectivas futuras, eu acho importante a gente lembrar, e por isso que eu comecei fazendo esse apelo aqui, de que a gente lembre que a gente está na oposição, a gente está numa nação democrática, que há 200 anos, né, e tem tanta gente acima da lei. É um absurdo, nós temos o princípio da impessoalidade na Constituição, mas só ali, mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal não o respeita. Por outro lado, se nós tivemos governos do PT durante 14 anos, a nossa missão é agora, em apenas e no máximo 4, com a oposição forte que a gente vai fazer, evitar qualquer retrocesso nesses 4 anos, quem sabe até alguns avanços na Câmara e no Senado, e depois voltar a respirar aliviado com o meliante que devia estar na cadeia de volta para a prisão. Seria isso. O Van Hatten é mais realista, ele já clama o fora Lula. Eu gostaria de clamar que Lula não entre, mas muito obrigado por estar me recebendo, muito boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui com os senhores e senhoras. Temos um problema constitucional gravíssimo, um sistema político que deteriora independente de quem ocupa o poder, nós vimos isso em primeira mão, temos uma degeneração política, a economia tentou se salvar com o Guedes agora, eu diria que ele fez um trabalho majestoso, exemplar, certamente não vai ser seguido pelas próximas nomeações aí de ministro da Economia. Temos uma deterioração também na visão geopolítica do Brasil, uma entrega do país, um retrocesso
aquela visão de bloco, aquela visão de participar de acordos multilaterais, que isso é um grande progresso para o Brasil. A gente tem que rever todos os nossos acordos internacionais, e não é isso que está sendo proposto pelo próximo governo. Então, nós estamos aí num preâmbulo de um retrocesso muito grande, e temos que ter uma oposição ferrenha, muito bem estruturada, para que possa defender os interesses da população brasileira e um futuro que a gente ainda acha que tem. Essa, eu diria que é a minha missão, imagino que seja a missão do Van Hatten e os outros. Eu já convido o Deltan Dallagnol também a fazer parte dessa oposição, e vamos precisar de muito apoio popular, muita cobrança, não de nós, mas aqueles que ainda estão em dúvida. Esses aqui são um grande problema, esses que ainda estão sendo eleitos, aqueles deputados que são do meio. Esses aí não têm mais espaço no contexto político do Brasil. Um grande perigo está nos avizinhando. Esperamos vencer, no mínimo sobreviver para ter uma próxima chance. Meus amigos, muito obrigado, muito boa tarde. Os parlamentares já deram recado deles, mas a gente tem uma grande incógnita. Após a eleição do ex-presidente Lula, agora eleito, todo mundo está se perguntando o que vai ser desse governo, porque não tinha um porta-voz claro sobre qual seria a economia, qual seria o destino. A gente será mais parecido, por exemplo, com o primeiro governo Lula, que foi um governo de uma economia mais ortodoxa, ou seria mais parecido com o governo Dilma, com um alinhamento político e econômico mais heterodoxo e que, infelizmente, acabou nos trazendo aí essa intervenção maior do Estado na economia, a maior recessão da história que nós tivemos entre 2014 e 2016. Queria que você contasse um pouco para a gente, governador, como foi as conversas que você teve com Lula, com a cúpula dele, o que a gente pode esperar nesse sentido? Bem, não tive ainda essas conversas ainda. Agora estou preocupado. Então, ainda já não tive. estava, estou mais tive preocupado. a oportunidade de estar ontem em São Paulo com o vice-presidente eleito, com o Alckmin. Como governador, naturalmente, minha posição tem que ser bem mais equilibrada do que dos dois parlamentares aqui. A tarefa de governar o Estado é uma tarefa que exige equilíbrio e exige que a gente possa governar. Eu disse isso na campanha, que governaria com qualquer que fosse o presidente da República eleito. O presidente da República eleito foi o presidente Lula. Gostemos ou não, é com ele que eu vou governar. E é com ele que vocês vão fazer oposição na Câmara. E nós... Quanto tempo eu tenho para falar? Pode falar mais 2 minutinhos. Tá. Aqui a regra é pesada. Mas o Alexandre de Moraes não está aqui. A regra assim mesmo é pesada, mesmo ser Alexandre de Moraes. Tá? Compreendo que o presidente Lula tem uma capacidade política que permitirá que ele possa buscar apoios no Congresso Nacional. Ele foi presidente por 2 mandatos e conseguiu articular apoios, para poder tocar as ações do governo. Sai da eleição com uma imagem diferente daquelas outras eleições dele, uma vez que ele saiu uma eleição polarizada, efetivamente polarizada, com um Brasil diferente do Brasil do tempo em que ele governou. Mas eu compreendo que ele vai ter capacidade de compreender o momento que nós estamos vivendo nesse país. Um momento diferente, um ambiente polarizado. Ele terá que lançar pontes para setores da sociedade que não estiveram com ele, para poder governar esse país. Ele não tem como governar para quem votou nele, ele não tem como governar com seus partidos, pura e simplesmente. Ele terá que governar com pessoas da sociedade. E eu acho que ele vai buscar isso. É a oportunidade que ele tem, de se apresentar para o mundo e se apresentar para o Brasil de forma diferente. Ele não terá dificuldade no ambiente internacional, no ambiente externo. O presidente Bolsonaro não conseguiu construir
uma imagem no ambiente externo, então ele terá a capacidade de circular bem, né, na política internacional. O problema dele está aqui, no Brasil, e ele vai ter que enfrentar este problema. O primeiro problema dele é a governabilidade. O que ele tiver que fazer, terá que fazer no primeiro momento do governo dele. As medidas que tiver que tomar, seja reforma tributária, qualquer outra medida, tem que ser agora, no primeiro momento. Eu acho que ele vai buscar fazer dessa ação dele uma ação positiva, buscando esse apoio do Congresso Nacional, e especialmente o apoio na sociedade brasileira. Nós, governadores, precisamos de compreender também que é a hora da gente pacificar os nossos estados. Se o presidente Lula, a gente está dizendo que ele tem que pacificar o país e buscar lançar pontes para onde ele não tem capacidade de ter um ambiente de bom relacionamento, ele tem que buscar isso, conviver num ambiente que ele não tem apoio. Nós também nos estados temos que fazer isso, porque o tensionamento permanente da sociedade pode não permitir que a gente construa um ambiente de confiança para os investidores. Esse é o caminho que eu vou perseguir no estado e vou colaborar para que a gente tenha isso no nosso país. Obrigado, governador. Marcel, mais de 60 milhões de votos e a gente ainda não tem uma direção tão clara da política econômica. Eu achei que o governador aqui saberia, ele não foi um dos 60 milhões aí, mais um aí que não sabe, ainda está ambíguo essa questão. Desde 2016, o partido do governo Temer, o Brasil foi o país que mais fez reformas estruturais do ponto de vista fiscal e do ambiente regulatório. Eu vou citar alguns aqui: teto de gastos, reforma trabalhista, fim da TJLP, reforma da Previdência, saneamento básico, entre dezenas de outros. Agora a gente tem um presidente e a política econômica ainda não está clara. Na sua opinião, como presidente da Frente Parlamentar do Instituto Livre Mercado, que é um motor aí para aprovar reformas, as reformas que a gente aprovou desde 2016, elas estão ameaçadas? Bom, estão sendo ameaçadas desde o período eleitoral, quando Lula falava abertamente que revogaria a reforma trabalhista, que não concordava com a reforma da Previdência, inclusive todo o PT votou contra, né, quer voltar atrás da independência e autonomia do Banco Central. Então isso é muito preocupante. Nós temos uma situação agora que vai depender muito da articulação política dentro da Câmara dos Deputados e no Senado, com vistas a manter essa maioria que foi eleita à direita, na direita, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu fui eleito como parlamentar independente pelo Partido Novo, sempre exercemos os nossos mandatos, nós 8 deputados do Novo, dentro dos conceitos do liberalismo, da direita liberal, do apoio irrestrito às reformas, e apoiamos muitas vezes as reformas apresentadas pelo governo Bolsonaro melhor do que o próprio governo. A reforma administrativa, por exemplo, né, que a Marina, inclusive, que está aqui, teve uma participação lá atrás, quando estava no governo também, ajudando a defender. Nós tivemos a participação tão relevante, governador, e me perdoa a gafe não ter citado na primeira fala, e já congratulá-lo pela vitória também, a sua reeleição aqui. Nós tivemos uma participação tão relevante que dos votos que foram necessários para aprovar a reforma na comissão, 7 foram do Novo. Nós tínhamos apenas um deputado titular, que era o Thiago Mitrô, e eu como suplente, e tivemos que colocar outros 6 deputados novos, porque a base do governo começou, do governo Bolsonaro, que já vai ser ex-governo, começou. O Luiz Felipe também é testemunha disso, infelizmente, muita gente ali do Centrão, né, começou a ter imprevistos, uma viagem não programada, xadrez com a avó, dor de barriga, o pessoal não queria enfrentar as corporações, não votou. E nós votamos favoravelmente a muitas das reformas, e infelizmente agora, no período eleitoral, pagamos um preço alto, como todos os partidos que não estiveram, né, claramente ou com Lula ou com Bolsonaro no primeiro turno, pagamos um preço muito alto, porque muitos parlamentares independentes como nós, mas que eram totalmente favoráveis às reformas, não foram eleitos ou reeleitos, e muitos parlamentares do Centrão, que fizeram campanha dizendo que tinha que votar nos parlamentares do PL, do Republicanos, do PP, do União, sei lá, a União até não estava com o Bolsonaro, mas alguns deputados estavam dizendo que eram bolsonaristas, né? Fizeram uma maioria ampla na Câmara dos Deputados, não necessariamente significando que são de direita. Esse é um desafio muito grande que a gente vai ter para evitar que essa
base atual do governo não migre, pelo menos não com muita velocidade, para a base do PT. É um preço alto que o eleitor brasileiro decidiu pagar em virtude dessa polarização. Então, essa é a minha preocupação grande, agora depende realmente da Câmara e do Senado, e isso passa, para concluir minha fala, sem dúvida nenhuma, pela eleição das presidências das duas casas. E, nesse sentido, eu entendo que todas as manifestações que estão sendo feitas estão lindas, maravilhosas, fora os exageros, fora os bloqueios de rodovia, que eu sou completamente contra, mas pessoas indo às ruas, é importante protestar pacificamente, isso aí eu elogio e bato palma, mas tem que ter foco. E, para mim, o foco mais importante nesse momento para o melhor do Brasil é eleger presidente da Câmara e presidente do Senado que estejam de acordo com as reformas já aprovadas para não deixar o Brasil regredir daqui para frente. Obrigado, Marcel. Ao final do painel, a gente vai tratar desse tema de presidência da Casa, mas antes, falando justamente sobre como que vai ser essa nova legislatura, deputado Felipe, nós temos uma questão, né? Tem um levantamento da Ecton sobre a base do governo. Hoje o governo tem 122 parlamentares na Câmara dos Deputados, né, o governo Lula. A gente tem na oposição 201 parlamentares que são oposição, e nós temos 148 parlamentares que são os chamados independentes, que podem ir para um lado, podem ir para o outro, dependendo da matéria. Qual que é a sua perspectiva para a governabilidade do governo Lula que vem aí? Bem, já que o governador me deu o privilégio de ser desequilibrado, e ele é o equilibrado, estou brincando aqui com o senhor, governador, eu não acredito que a legitimidade do governo Lula jamais se estabelecerá na opinião pública. Eu não acredito que isso vá lograr sucesso. Ele vai tentar, vai comprar mídia, vai comprar as instituições, vai comprar parlamentar que são os mais débeis, os mais fracos, sem dúvida. Mas ele não vai conseguir limpar, não há sabão que lave o passado do Lula. E isso não é aceito. Entendo perfeitamente a posição do governador, não gostaria de estar nessa posição, mas eu diria que o governador aqui e o Estado do Espírito Santo têm um grande privilégio, porque é um Estado estável, equilibrado, tem até bons índices de performance, de gestão, uma gestão equilibrada. Então, esses estados são os bons estados, os bons governos, aqueles que você gostaria de premiar. Tem vários estados que não são bons estados, mal geridos, os seus governantes são comunistas, não sabem equilibrar suas contas, não sabem usar a livre iniciativa para propulsionar o seu estado adiante, então sempre em questão de dependência, viraram mendigos oficiais, mendigos eleitos do poder federal. Esse tipo de governador precisa ser extirpado da federação, precisa ser premiado para fora. Só um comentário à parte aqui, se quiser, a gente debate essa questão federalista e o volume de autonomia tributária que um governante precisa. Eu até sou autor de uma reforma tributária que está tramitando na Câmara, que dá exatamente isso, dá mais autonomia tributária para os estados. Os bons estados vão querer essa reforma. Os maus estados vão correr dela como o diabo corre da cruz. Muito bem, questão parlamentar da distribuição. O que o Van Hatten falou é verdade. Nós não temos ainda uma direita coesa ideologicamente. É por isso que eu, particularmente, sempre me coloquei mais do lado ideológico das ideias, no campo das ideias, porque os representantes que subiam, eles não subiam por questões de ideias, eles subiam por questões de identidade. Eu estou com ele, hein? Eu estou com ele, eu apoio ele. Ah, então eu vou votar em você. E a população também não cobra ideologia, ela cobra vínculo identitário. Então a gente tem que sair da política de identidade e temos que entrar numa política mais ideológica, de pautas, de diferença, o que é um conservador, o que é um liberal, o que é um progressista, o que é um socialista, o que é um comunista em contrapartida, como é que é o processo evolutivo para chegar nessa utopia. Poucas pessoas sabem disso na população, os representantes são reflexo dessa ignorância. Então nós temos aí um quadro em que 513 deputados, muito poucos têm essa coesão ideológica da direita. No entanto, não é o caso da esquerda, viu? A esquerda é muito coesa ideologicamente. Se você falar que temos 128 parlamentares lá, todos eles têm uma completa simbiose
com ideário marxista, leninista, stalinista, seja lá qual que seja a versão do momento. Mas são de esquerda raiz, sabem defender as suas pautas com propriedade, têm uma visão de Estado completa, têm política pública coesa, votam em bloco. E o que a direita tem? Nada. A direita tem, não gostei, não, vamos tirar de pauta esse projeto, vamos fazer aqui uma obstrução, porque não foi bem debatido o tema. Tem que ter proposta também, tem que ter agenda. Então a direita não tem agenda, essa aqui é a maioria aí. Tá, eu incluo aí muitos do Centrão, muitos do que se dizem da direita, então desses deputados você pode falar que tem um rigor ideológico hoje, eu diria que está na faixa aí de, no melhor de casos, 50 deputados, 10% aí da representação, metade desses deputados aí que se colocam à direita, a maioria que se coloca à direita tem parcelas de simbiose de todo o que seria a ideologia da direita, o que seria ser um conservador. Alguns só abraçam a livre iniciativa, outros só abraçam a questão religiosa, a questão de fé ou família. Tem outros que só abraçam a questão de soberania nacional. Mas e quem é que abraça todo o conjunto? Muito poucos, muito poucos. Então, a esses poucos a gente vai depender muito, mas o que eu vejo também, que eu gostaria até da ratificação aqui do Van Hatten, esse mito de que a população não tem memória está acabando, viu? Está acabando. Nessa eleição agora a gente viu políticos, deputados se posicionaram muito mal, mudaram de campo, violaram seus preceitos, seus apoiamentos, foram punidos rigorosamente pela população. A internet está aí para dar essa memória ativa e eterna. Então isso eu acho que vai atingir o jogo de uma maneira positiva, porque isso significa que a maioria que está entrando agora teve que fazer campanha na mídia social. Ele pode até ter dependido da máquina pública, mas dependeu muito da mídia social. E ali a cobrança é direta. Então a cobrança direta de vocês é fundamental para que a gente tenha uma oposição majoritária na Câmara. Vou repetir esse tema recorrentemente. Então, se quiser comentar nisso, agradeço, meus amigos. Vocês é que têm o futuro aí do nosso país. Obrigado. A pedido do mediador, muito rapidamente, confirmo, é verdade, a gente teve uma cobrança muito grande do eleitor. É claro que também teve uma grande parte dos parlamentares que foram eleitos em virtude do ex-orçamento secreto, agora emenda de relator, segundo a mídia, né? Então, nós tivemos essa máquina também muito forte que elegeu uma parcela relevante de novo, mas quem não estava com essa máquina a seu favor ou não soube utilizá-la, porque também tem isso, né? Tem gente que tem dinheiro e não sabe gastar, né? Quem não soube utilizá-la ou não usou esse recurso realmente ficou pelo meio do caminho se não tivesse uma posição muito clara para um lado ou para outro. E não se contradissesse em relação àquilo que tinha defendido no passado. Só, independente da avaliação que você tem do presidente Lula, a maioria do parlamento foi eleita num ambiente conservador. Não é isso? O presidente Lula, ele é uma pessoa que, na política, vai buscar sobrevivência. E vai buscar sobrevivência no Congresso Nacional. Então, tem um grupo de partidos no Congresso que se posiciona de acordo com o poder. Então, o presidente Lula buscará. Lógico que pessoas ideológicas como vocês têm uma posição ideológica bem firme. Eu compreendo que o presidente Lula fará um governo de centro, equilibrado em termos da política econômica. E acho que ele vai buscar compreender o cenário e o ambiente polarizado que nós temos na política, que poderá permitir a ele que ele construa a maioria no Congresso Nacional. Posso? Bem rápido. Réplica. Eu quero a tréplica depois. Mas lembrando que abre o Congresso debate, Nacional, de fato, tem uma vocação historicamente governista. Sim. Mas o que me preocupa é a retórica, que está muito mais radical do que jamais esteve, verbalizada, de uma maneira muito mais agressiva, o que pressupõe uma certa confiança, domínio da evolução, do debate político. Significa o quê? O que nós vemos da extrema esquerda? Que o Lula é extrema esquerda, ele não é o centro-esquerda. Ele é a extrema esquerda. Ele não acredita no Estado de Direito. Ele não acredita na separação de poderes. Muito pelo contrário. Tudo que é do seu projeto, do projeto do seu partido, é de concentração e centralização de poder.
já falou isso, já afirmou isso diversas vezes. No questão tributária, então, vai criar se for o projeto do PT que for o projeto a ser debatido, vai ser um grande desastre. Vai ser um grande desastre até para a sociedade, não é só para a economia, separando aqui a economia da sociedade. Vamos falar aqui alguns pontos que eles defendem, que eu até rebati em todas as discussões tributárias: imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre dividendos, imposto sobre herança, imposto sobre altos salários. Aí você fala o que é alto salário? O que é grande fortuna? O que é qualquer dividendos? Quem sai perdendo é a classe média. É a classe média que sai perdendo. Não é um discurso para pegar os grandes empresários, grandes fortunas de fato, comparativo com o mundo. Não, é para pegar a classe média brasileira. É isso que a gente tem que entender, essa retórica que está cada vez mais radical, não tem freio, e a confiança dele do processo político me gerou muita preocupação, porque mostrou que o nosso Estado de Direito está deficiente, não temos os freios de contrapeso. Muitos desses amigos da esquerda já usaram toda sorte de artifício para destruir os freios de contrapeso. Hoje a gente tem menos cerceamento e ele vai querer concentrar o poder. Então eu não acho que ele vai ser o Lula paz e amor. Eu acho que agora ele tem um mandato, de certa maneira, ilegítimo, do ponto de vista de personalidade dele, quem ele é, um bandido, ladrão, comprovado, condenado. Não poderia estar candidato. Não poderia estar candidato. Então, nessa atual, começando daí, ele sabendo dessa sua ilegitimidade, eu não tenho a mínima dúvida que ele pode radicalizar e vai querer forçar a mão nesse debate. Essa é a minha percepção subjetiva de como foi conduzido o debate. Obrigado. Eu quero corroborar com o que está dizendo, Luiz Felipe, mas para não parecer que o debate está desequilibrado, eu quero também concordar com o governador quando ele fala que o Lula vai buscar para o centro. Só vou mudar a palavra, governador, se o senhor me permite, ou não também. Mas eu não diria que ele vai tentar governar para o centro, mas obviamente que ele vai tentar utilizar os mesmos instrumentos fisiológicos que sempre foram utilizados na história política brasileira. Porém, fazendo um adendo à sua fala, que eu considero correto, ele vai tentar realmente governar, porque ele precisa do parlamento para isso. Me parece, aí voltando ao ponto da sociedade, como ela está reagindo, do deputado Luiz Felipe, me parece que a sociedade vai aceitar menos no ano que vem essa mudança de posicionamento, mesmo dos deputados mais identificados com o centro fisiológico. Ainda mais em vista da proximidade das eleições municipais, que serão ali, logo em 2024, e me parece que se houver esse movimento, e tende a haver, não por ser o Lula, qualquer presidente tem de fazê-lo, em direção mais ao centro ou aos deputados fisiológicos, ele tende, pelo menos nesse primeiro ano, a ser muito difícil em virtude desse novo momento que a sociedade vive e em virtude do posicionamento que muitos deputados que hoje estão nesse centro tomaram na eleição, que era estar do lado do Bolsonaro, né, contra o ladrão na candidatura dele. Então, é isso que eu colocaria para acrescentar. Vamos lá avançar um pouco a discussão, porque o Espírito Santo, né, aproveitando a fala do deputado Orleans, em Bragança, ele estava falando sobre o cenário aqui do Espírito Santo, que é muito bem gerido. Tem 10 anos, mais de 10 anos, que o Espírito Santo tem a melhor gestão fiscal do Brasil. Nesses 10 anos que o Espírito Santo tem a melhor gestão fiscal do Brasil, nota A no Tesouro Nacional, inclusive contribuiu fortemente aí, enquanto o Brasil vivia uma grande recessão, praticamente todos os estados brasileiros, todos os entes federativos parcelando o salário do funcionalismo público, aqui nada foi suspenso, né, em nenhum momento, também ajudou no combate à pandemia, mas as eleições são feitas muitas promessas. Né, muitas promessas. O senhor foi eleito, por exemplo, com um discurso de nós termos aí uma nova rodovia, alguns subsídios fiscais relacionados, por exemplo, gás de cozinha, entre outras questões, valorização do funcionalismo público, especialmente professores. O Espírito Santo foi um exemplo do que o Brasil deveria ter feito e não fez na última década. O Espírito Santo vai continuar sendo esse exemplo, governador? Com certeza vai. Nós estamos já, desde 2012, com nota máxima na gestão fiscal, um Estado que, nesta eleição, de forma inacreditável, né, eu fui acusado de ter recurso em caixa, de ter muito dinheiro em caixa, de ter poupança. Né, então, foi um partido, sou do Partido Socialista Brasileiro, viu, amigos? Tá? E
o enquadramento e o conceito do que é um partido político precisa ser bastante aprofundado, né? Porque essa eleição foi uma eleição de xingar um de comunista, o outro de genocida, e o debate profundo mesmo daquilo que a gente precisa, pouco foi feito, tá certo? Então, é preciso que a gente analise partidos, pessoas, porque não tem tanta coesão, como o deputado falou, com relação aos partidos, não. Tem muitas diferenças, e nós temos um Estado que é um Estado exemplo na gestão fiscal, nós temos uma cultura de gestão fiscal nesse Estado. Me orgulho muito de, desde o primeiro mandato que eu exerço no Estado, eu levei o Estado a ser a nota máxima na gestão fiscal, de lá para cá. Né? Passou meu governo, passou o governo do Paulo, passou meu governo de novo, vamos entrar no meu governo de novo em 2023, e nós vamos continuar com uma boa gestão fiscal, com capacidade de investimento, com recurso em caixa, sim, com poupança para enfrentar desafios. Eu não sei quando vem uma pandemia, não sei quando vem uma chuva, o Estado tem que ter recurso em caixa, tá certo? Para poder fazer o enfrentamento dos desafios. Eu não começo uma obra sem ter o dinheiro todo em caixa, eu não começo um programa sem ter o dinheiro todo em caixa. Então, essa é a gestão fiscal que nós temos no Estado do Espírito Santo, do Partido Socialista Brasileiro. Então, é bom que a gente possa compreender projetos diferentes, porque nós temos um país que é heterogêneo, um país diferente, né? Eu vou ajudar o presidente Lula, quero que vocês saibam disso, vou ajudar ele a governar esse país. Tá? Se ele fez isso, fez aquilo, a justiça decide a vida dele, o que ele vai ser, mas eu tenho a responsabilidade com esse país. E eles estão no papel, os nossos dois amigos deputados estão no papel deles, de um partido político, de um debate ideológico, um debate importante que deve ser feito no Congresso. Já fui deputado federal, já fui senador da República, é este o papel do parlamento. Agora, o meu papel como governador do Estado é fazer esse Estado continuar dando bons exemplos de gestão fiscal e bons exemplos de gestão da administração pública. É este o meu papel. Eu quero que esse Estado seja assim, né, continue sendo, vai continuar nos próximos 4 anos, vai continuar um Estado equilibrado. Eu e Ricardo Ferraço vamos conduzir esse Estado neste padrão, tá certo? E vamos melhorar serviço público nesse Estado, pode ter certeza disso. E o que a gente propôs, Luan, de levar o gás de cozinha para a cesta básica, é suportável, né? A gente fez esses cálculos, são 10 milhões de reais por mês que a gente abre mão, mas a gente vai ajudar a baixar o preço do gás. O Congresso definiu a redução do ICMS, nós imediatamente reduzimos o ICMS de combustível, de energia elétrica e da telecomunicação. Então, assim, nós estamos aqui com o Estado preparado para enfrentar esses próximos 4 anos. Obras, nós temos recursos para fazermos obras, temos capacidade de endividamento. Esse Estado aqui tem dívida líquida. Sabe o que é dívida líquida? Nós temos mais dinheiro em caixa do que dívida. Nós temos mais dinheiro em caixa do que dívida, hoje no Estado do Espírito Santo. Então, nós temos condições de fazer políticas progressistas na área social, na área cultural, na área da sustentabilidade ambiental, e nós temos condições de ser conservadores na área da gestão fiscal. Temos condições de fazermos isso, é isso que a gente está fazendo, então vamos fazer nos próximos 4 anos. E eu compreendo, eu sou dirigente nacional de um partido, o debate político é fundamental, mas a gente tem que sair, de fato, do debate mais raso, assim, mais superficial, para a gente entrar profundamente. Os partidos que vocês fazem parte debatem profundamente, né, debate os assuntos políticos. É bom que todos possam debater, mas me cabe, como governador, de fato, torcer para que esse país dê certo, torcer para a gente poder ter o presidente Lula fazendo um bom mandato, torcer por isso. Assim. A história dele está também em jogo neste momento, se ele vai fazer ou não, tá certo? Acho que depende muito daquilo que ele vai liderar nessa composição daqui para diante. O que eu não posso abrir mão é que esse Estado continue sendo bem gerenciado. Obrigado, governador. Eu quero continuar o assunto em responsabilidade fiscal, agora na esfera federal, porque, ao contrário do Espírito Santo, a União, o governo federal, não tem feito o dever de casa, né? Desde 2013 a gente não tem superávit fiscal. Esse ano teremos, mas no ano que vem, o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, já tem sinalizado aí que nós vamos ter um rombo fiscal de 100 bilhões de reais. E hoje, agora à tarde, né, 1 hora atrás, ele estava anunciando aí que, muito provavelmente, para
conseguir cumprir essas promessas de campanha do presidente eleito, vamos precisar ter uma PEC, chamada de PEC de transição, esse foi o eufemismo que utilizaram, para tirar o teto de gastos, todas as promessas que foram feitas durante a campanha pelo governo Lula. E aí, eu queria ouvir de você, Marcel. A gente aqui tem 1.000 pagadores de impostos aqui. A gente pode preparar o bolso porque a torneira de gastos vai voltar? Bom, quando o governador estava falando aqui dos dados de responsabilidade fiscal, eu dei uma olhadinha rápida no Google para saber quando foi a última vez que o PT governou o Espírito Santo. Eu vi que faz muito tempo, então isso contribui, obviamente, para a sanidade das contas públicas, né? Nós, lá no Rio Grande do Sul, não tivemos a mesma sorte, então ainda estamos remando bastante para recuperar o estrago do Olívio Dutra e do Tarso Genro. De qualquer maneira, quanto à questão nacional, nós vamos ter que sim preparar o bolso se nós não barrarmos, inclusive, essa PEC da transição. A oposição começa agora. Não sei nem se já não estão querendo fazer um regime especial de tramitação, o que eu acho um absurdo. Hoje, proposta de emenda à Constituição, está aqui um grande constitucionalista, né? Nosso querido amigo Luiz Felipe, sabe do absurdo que estão sendo as tramitações de proposta de emenda à Constituição hoje, se aprova assim, em questão de poucas semanas, sem grandes análises em comissão especial. E essa PEC da transição, obviamente, que é uma preocupação enorme. E há uma preocupação adicional, a meu ver, quando vemos que a atual base do governo Bolsonaro votou várias vezes por furar o teto. Na PEC dos precatórios foi assim, na PEC Kamikaze foi assim. Nós, do Novo, que fomos independentes, sofremos muito, mas fomos coerentes, sofremos muito, inclusive eleitoralmente, porque votamos contra a PEC Kamikaze, né, que furou o teto, mas o governo todo votou a favor. Eu quero ver como agora esta mesma base do governo Bolsonaro vai se comportar, e eu espero que se comporte com incoerência, pelo bem do Brasil, votando contra o furo no teto previsto por essa PEC para o governo Lula, porque realmente o rombo já vai começar muito grande, independentemente desta PEC, e vai ser maior ainda se ela for aprovada. Obrigado, Marcel. Deputado, eu comentar rapidinho? Comento nesse tema. Vamos lá. Só para dar um contexto aqui, o Brasil não é solúvel, ele não tem solvência, constitucionalmente, como muito bem colocado na palestra anterior pela Marina. Constitucionalmente, nós temos despesas obrigatórias que consomem praticamente 100% a 110% da receita fiscal. E o que o Lula está querendo fazer? Ampliar nesse buraco. Vamos lembrar o orçamento aqui de 2 trilhões de arrecadação, é o que a gente arrecada. Só que com os gastos de previdência, saúde, educação, tudo obrigatório, tudo em Constituição, e ainda mais assistencialismo, obrigatório, em Constituição. Ninguém tira isso. Aí o que acontece? Quanto é que sobra lá para infraestrutura e defesa? Nada. Sobra um déficit. Muito bem, então como é que você financia a infraestrutura? Você vende para os chineses. Chama o chinês, ele faz porto, faz rodovia, faz armazém, faz toda estratégia de estrutura, de infraestrutura, é concessão. E a defesa, como é que fica? Não fica. Orçamento cada vez mais arrochado. Então não temos defesa de fronteira, então contrabando, narcotráfico, tudo isso galopante no Brasil. Temos que inverter essa estrutura orçamentária. O que deveria ser prioritário deveria ser a defesa, depois a infraestrutura, depois algum assistencialismo, alguma coisa. Agora, a gente tem que mexer na obrigatoriedade desses termos. Temos que tirar da Constituição isso. Tirar da Constituição não significa eliminar. Vai eliminar a Previdência. Vai eliminar a saúde, vai eliminar a educação. Nada disso. A gente só transforma isso num debate mais fácil de se fazer ajuste. E, na minha preferência, é que os Estados-membros assumam mais responsabilidade para isso. Tenham mais recursos tributários para fazer as suas políticas localmente, e não federalmente. Quando você estabelece um plano nacional, ele vira permanente, ninguém tira aquilo. Porque basta um Estado dos 27 precisar daquilo, aquilo não sai mais do orçamento. Então tem que delegar isso para os Estados-membros, essas despesas, e dar mais capacitação tributária para eles. Essas são as grandes reformas que o Brasil precisa. O governo que
supostamente vai assumir agora em janeiro, pensa exatamente ao contrário. Pensa em poder gastar sem limite nenhum e ampliar o rombo que já é muito expressivo. Então, lembrando, 2 trilhões de arrecadação, quanto é que é o orçamento? Tem uma diferença aí entre arrecadação e orçamento total. 2 trilhões é quanto a gente arrecada. Qual que é o orçamento da União? Alguém lembra? Alguém aqui na plateia lembra? 4 trilhões e meio. Então, de onde vem os outros 2 trilhões e meio? O que é os outros 2 trilhões e meio? Alguém responde? Dívida. Dívida. Então, esse 100 bi que está de buraco, isso vira mais dívida. E precisa de mais juros para pagar essa dívida. Então, veja só o absurdo que está sendo proposto pelo próximo governo. E a gente está aqui, não é legítimo, não só é bandido, mas é um perdulário. Então, é isso que a gente vai botar no governo? Pelo amor de Deus. Desculpa a indignação aqui, mas eu estava ontem nas manifestações e eu não posso não ser contaminado pela emoção das famílias em desespero, entendendo a proposta de venezuelização do Brasil, entendendo o que pode acontecer se todo o que foi pregado por esse governo seja implementado. A gente precisa de uma oposição rigorosa. Por favor, meus amigos, mais uma vez, cobrem uma oposição. Obrigado. Obrigado, deputado. A gente falou já em uma das respostas sobre como que todo esse debate vai ser muito importante a partir do ano que vem, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Faltam exatamente 90 dias para essa eleição, mas eu gostaria que a gente exercitasse um pouco uma prerrogativa parlamentar de ser mãe de Ná, para a gente tentar trazer essa perspectiva futura aqui. E, bom, terça-feira que vem, o Lula vai sair de férias, vai voltar das férias dele, ele vai se reunir com o Arthur Lira em Brasília, e também com o Rodrigo Pacheco. Ambos já estão se movimentando nos bastidores desde o dia 3, assim que teve a eleição, eles já estavam se movimentando para a reeleição. Só que o Lula, pelo que a gente sabe, ele fez um acordo com o Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado, e agora foi eleito deputado federal, para ele ser o candidato do governo em fevereiro do ano que vem. Queria, Marcelo, que você contasse para a gente um pouquinho sobre como que está o clima dos bastidores, você que já foi candidato à presidência da Casa também. Bom, eu estive semana passada em Brasília, estive com o presidente Arthur Lira, conversei com ele sobre o cenário e me parece, pelo indicativo dele, de que ele quer montar uma base de apoio para a reeleição dele com parlamentares de oposição ao governo Lula, o que eu acho muito importante do ponto de vista de quem é da oposição. É óbvio que o governo vai tentar, se ele mantiver essa posição, Lula vai conversar com Lira. O que eles vão acertar, não temos nem... Não vou nem tentar adivinhar agora, porque deixa isso para a história contar depois. Mas não me parece, pela conversa que eu tive com o Arthur Lira, pelo poder que ele hoje tem, inclusive com o orçamento secreto, com as emendas de relator, que ele precise fazer algum acordo com o presidente da República. Claro que passa pela comissão de orçamento, eu sou membro lá também, tem toda uma dinâmica nova criada com essa verba de relator ao longo desses últimos anos com o Lira. E, de outro lado, o PT não tem uma tradição muito boa de apoio a candidatos na Câmara dos Deputados à presidência. O Renato, que foi deputado federal, sabe também que nunca foi fácil para o PT montar. Perdeu a eleição, inclusive, aquela vez com o Greenhalgh, perdeu para o Severino Cavalcante. Né? Então, aí a gente vê a gente fala em dedo podre do Lula, né, para a presidência da Câmara dos Deputados. Não sei como é que vai ser dessa vez. Quanto ao Senado da República, bom, pode ser que surjam outras alternativas. 3 meses em política, com uma Câmara renovada como foi, né? Pode acontecer muita coisa, podem vir novos candidatos, isso a gente não tem muito como prever. O Senado é um pouco mais previsível, afinal de contas, são menos senadores. Né? Rodrigo Pacheco certamente sai fortalecido com a eleição de Lula, o que eu acho muito ruim para o Brasil, porque eu entendo que, inclusive, em questão de manifestação, a prioridade daqueles que fazem oposição agora a Lula deve ser trocar o presidente do Senado por alguém que tenha compromisso em abrir um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para mim, essa é a prioridade do país.
Porque se nós estamos falando aqui em 200 anos acima da lei, o maior exemplo no momento de quem está se julgando acima da lei, intocável, vem de onde deveria vir equilíbrio, estabilidade, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho a menor dúvida de que não apenas um, mas vários ministros do Supremo merecem um impeachment por conta das ações que estão fazendo contra os nossos direitos e garantias fundamentais, e a eleição do Senado, da presidência do Senado, a meu ver, deve ser uma das maiores prioridades do povo brasileiro que vai às ruas para garantir que a gente tenha, pelo menos nos próximos 2 anos, um presidente mais alinhado com aquilo que o povo espera. Marcelo, o senhor estava falando aqui sobre ministro do Supremo. O meu Alexandre de Moraes é aquela loirinha ali, está falando que o tempo aqui está estourado, mas eu vou entrar com recurso aqui. Mas pelo menos é quanto ao tempo, não ao conteúdo, né? É um grande avanço. Mas eu vou pedir aqui 1 minutinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês sobre perspectivas futuras de cada um. Obrigado. Renato. Muito bem. Bem, quero agradecer a oportunidade de conversar com 2 parlamentares aguerridos aqui. Então, para mim, foi uma boa experiência. Retomei minha época de parlamento aqui. Muito obrigado. E dizer que a democracia brasileira, desde a República Velha, nunca teve um período de instituições democráticas longo. Este é o período mais longo de democracia que a gente vive. Depois da República Velha, que foi muito precária, a democracia, a gente teve Estado Novo, que é o período de Getúlio Vargas, depois regime militar, né, e de lá para cá a gente entrou num processo de aperfeiçoamento institucional. Este foi o debate que eu fiz na campanha eleitoral agora. É fundamental que a gente possa aperfeiçoar nossas instituições, para que a gente possa ter as instituições que, de fato, defendam os interesses da sociedade brasileira. Isso é fundamental, independente de quem esteja no poder, que essas instituições representem a população brasileira. Eu quero que isso seja aqui no Espírito Santo, mas que seja naturalmente o mais importante, que seja no Brasil, para a gente atender a população brasileira, que a gente possa caminhar numa direção de diálogo permanente, de pacificar esse país o máximo que a gente puder pacificar nos interesses da sociedade, que a gente continue firme com as nossas posições no Congresso Nacional, mas sempre de olho no presente e no futuro do nosso Estado e do nosso país. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Um abraço. Marcelo. Agradeço também o convite. Obrigado, Luan. Excelente mediação também. É um privilégio estar do lado do governador, do meu colega deputado federal, que é brilhante lá na Câmara. A gente tem muitas ações em conjunto lá. Agradecer ao Lucas e a todos os associados, a diretoria, enfim, pelo trabalho fantástico que estão fazendo aqui no Espírito Santo com o Instituto Líderes de Amanhã. O carinho de cada um que me recebeu aqui hoje. E, para concluir, para falar sobre futuro, quando deu a vitória do Lula no domingo, parecia aquele filme do Dia da Marmota, né? Eu não sei se vocês se lembram desse filme, de novo o Dia da Marmota, cara, volta a história de novo, aquele ponto que a gente teve lá atrás. A grande notícia, se é que pode-se ter algum ponto positivo nisso, é que nós estamos mais experientes e vamos conseguir vencer em 4 anos o que nós levamos 14 para vencer na vez passada. Então, acho que isso é a grande notícia. Acho que dentro da democracia e do Estado de Direito, que nós respeitamos, mas que não valeu para quem está acima da lei, inclusive aquele que deveria estar na cadeia hoje vai ocupar a presidência da República, mas em nome da democracia, da liberdade e do Estado de Direito que nós respeitamos, eu peço para vocês, assim como o Luiz está fazendo aqui, o apelo que a gente se mantenha em permanente oposição ao governo Lula durante todo esse período, para que esse pesadelo passe mais rápido para o nosso país. Muito obrigado. Deputado Felipe. Bem, é um prazer estar aqui no Espírito Santo e Vitória, já é uma 4ª vez, sempre um grande prazer. Agora estou flanqueado aqui do governador, é um grande prazer conhecer o governador. Muito satisfeito de saber que o governador preza por alguns princípios que eu diria que deveria nortear e ser uma base comum de toda e qualquer ideologia, seja de esquerda, seja de direita. Temos que ter equilíbrio fiscal, temos que ter respeito ao Estado de Direito, respeito também às liberdades individuais. Acho que uma comunhão com relação a isso seria uma grande evolução. Infelizmente, nós temos uma visível violação do Estado de Direito, uma deterioração qualitativa da nossa Constituição, que é patente, nem mesmo o Supremo representa e defende essa Constituição. Então, está virando
terra de ninguém, em função de quem tem o poder é que manda, e aí você estabelece o Estado de Direito arbitrário, baseado naquele que mandou. Então, estamos com uma involução do nosso Estado de Direito e, por contrapartida, a nossa liberdade está em risco. O nosso futuro como país soberano também está em risco em função das várias narrativas aí que vêm do governo de querer integrar o país junto com países que não são fiscalmente equilibrados, que não têm responsabilidade nenhuma, que são mendigos profissionais do grande capital internacional, ficam dependentes desse capital, não entendem que o que temos aqui no Espírito Santo, que é o equilíbrio fiscal, essa é a chave da liberdade. É a chave de você ser independente de todos aqueles grupos de interesse que vão exercer poder e influência sobre vocês. E é isso que está acontecendo nesse próximo governo. Irmanado aqui com o Van Hatten, espero que o Deltan Dallagnol, acho que ele já até saiu de tão de saco cheio que ele está da gente falar em oposição e juntar só com a gente. Mas vou convido revisar também, o PowerPoint. Vou revisar o PowerPoint. Mas também que ele se junte a nós, temos que resistir para poder sobreviver. A grande luta vai ser essa. Não temos uma vitória em vista com relação às nossas proposituras. Por isso que eu acho que nós temos que entender a importância da oposição e quão fundamental ela vai ser para o nosso debate futuro, porque o atual, a gente infelizmente nesse momento não está. No entanto, eu acredito assim como Van Hatten, que a nossa resistência está muito maior, muito mais bem qualificada, e ela não está conosco, político, ela está com a população. Isso é bonito de ver. Continuem assim, por favor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muitos aplausos para Luan Esperandio, Renato Casagrande, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe, Joleanze Bragança. Obrigado a todos por esse debate. O mediador